ideia é a gente passar um pouquinho sobre erros de lançamento mais comuns, tá? Então a gente passar por alguns lançamentos padrões, aqui alguns exemplos que eu trouxe para a gente entender como que a gente tem que registrar, como que a gente vai entender eles. Gente, para falar de erro de lançamento, primeiro a gente tem que entender o que, que são as informações principais que a gente tem que ter ali dentro, tá? E eu sempre gosto de falar que a gente tem que perguntar para o lançamento mesmo, tá? A situação acontece, apareceu ele no banco, a gente tem que pegar as informações e fazer algumas perguntas base, tá? Para a gente entender o que que eu quero que aquele lançamento me diga e o que que eu tenho que registrar dele, tá? Então tem três informações aqui muito importantes que a gente tem sempre que tentar entender no lançamento para evitar de ter esses erros, tá? Quais que são elas, né? Para quê? Que vai ser plano de contas, centro de custo, fornecedor, observação, essas coisas. Quando que vão ser as nossas datas, né? São os dois pontinhos que a gente falou na semana passada também, que acho que são muito importantes. Quando que você vai precisar pagar isso? De onde que surgiu esse gasto, né? E, né, se isso já está pago ou não. E o onde que você vai gastar isso, que é o mais importante ali também. De que banco que isso saiu, de que caixa que isso saiu, para onde que esse dinheiro foi. Tá? Essas são as três principais informações que a gente tem que ter dentro do lançamento. Para isso, eu trouxe aqui uma planilhinha para ajudar a gente a pensar em alguns cenários, tá? Então vamos supor que chegou ali uma conta para a gente pagar e eu tenho que lançar isso no meu sistema. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, eu vou pegar essa relação e eu vou entender. Primeiro, quando? Quando que aconteceu a minha data de competência? Quando que eu tenho que pagar? Minha data de vencimento. E se já aconteceu ou não, minha data de pagamento. Para quê? Fornecedor, descrição, categoria e centro de custo, se tiver. E o onde, de que banco isso saiu, para onde que isso foi. Tá? A terceira informação é a que normalmente mais dá probleminha quando a gente vai falar de lançamento, principalmente quando a gente vai falar de lançamento de caixa, tá, gente? Lançamento de caixa sem ter destino, sem ter de onde saiu, é receita para dar problema. Né? Infelizmente, dinheiro não cai do céu, mas graças a Deus ele não some do nada também. Né? Todo dinheiro vai, vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então, até o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é, por exemplo, a questão da sangria. Né? Quem trabalha com caixa sabe que sangria é um negócio que acontece à torta e à direito ali. Mas todo o dinheiro que sai do caixa, ele tem que ir para algum lugar. Então vamos supor que a gente vai fazer o lançamento de uma sangria do caixa. Estou lá fechando o caixa do dia, vou fazer uma sangria, vou pegar um recurso. Para que que eu vou usar esse recurso? Então a primeira coisa que eu tenho que falar é, primeiro, a conta que eu vou pagar. Então vamos supor que eu vou pagar a conta de energia. Peguei o dinheiro, vou pagar ali. Primeira coisa que eu vou fazer, data de competência. Então vamos supor aqui que eu estou pagando a conta de energia de junho. A data de vencimento dela é hoje. E eu vou pagar ela hoje em dinheiro. Tá? Beleza. Vou pagar aqui a energia, conta de energia, bom, se colocamos como a gente quiser, e eu vou agora preencher algumas outras informações. Por que que isso aqui é importante, gente? Porque quando eu for fechar o caixa, opa, eu vou ter aqui energia, valor de R$ 100, e eu vou colocar que eu tirei do caixa da minha conta. Ah, Lucas, beleza, mas isso aí é meio simples, meio besta, meio tranquilo de fazer, tá? Por que que isso aqui é importante? Porque uma outra movimentação de sangria muito importante é a retirada de caixa para a gente guardar esse dinheiro. O que que eu tenho que fazer no caso da retirada de caixa? Né? E por que que é importante que eu registre toda essa movimentação do caixa aqui bonitinho e não fale o que que é sangria só por ser sangria? Porque isso aqui tudo tem que ter lastro. Então vamos supor que no mesmo dia aqui eu fui fechar o caixa
e eu tirei ali mais R$ 500. Como é que eu vou categorizar isso? Eu vou lançar isso como sangria? Beleza, eu tirei o dinheiro, ele sumiu, virou ar. Não, eu tirei esse dinheiro e eu guardei em algum lugar. Ou eu depositei ele, ou eu guardei ele num cofre. Então a gente tem que registrar essas informações para que isso apareça aqui, né? Até colocar aqui que eu não coloquei uma categoria de transferência. Vamos colocar aqui, então. Então eu vou colocar aqui que eu peguei R$ 300 e eu transferi ele do meu caixa para algum lugar. Ou eu transferi ele para minha conta, ou eu transferi ele para o meu cofre, tá? Por que que isso aqui é importante? Por que que isso aqui normalmente dá muito problema? Porque se eu chego aqui e eu coloco, por exemplo, vamos deixar até a sangria aqui, não gosto nem de escrever isso. Se eu não registro essa transferência e eu coloco aqui sangria, o que que vai aparecer para mim no final do mês? Que eu tirei R$ 600 aqui. R$ 100 eu sei para onde foi. Os outros 500 sumi. E, gente, todo processo ele tem que ter começo, meio e fim. Esse processo aqui ele tem começo e meio. Eu tirei o dinheiro, eu registrei. Eu não coloquei a finalidade dele. Quando eu for fechar o caixa no mês e eu for olhar no meu cofre ou na minha conta e tiver entrado só 400, para quem que eu vou cobrar? Eu não vou saber o que que aconteceu. Então, quando a gente fala de caixa, gente, não existe sangria sem motivo. É sempre transferência ou pagamento de despesa, tá? Muito importante a gente ter isso em mente para evitar qualquer erro que possa acontecer nesse processo. Porque se isso aqui errar, no final, para onde foi esse dinheiro, né? E se eu faço isso aqui em outro formato, por exemplo, né, como a gente comentou, vamos lá, eu gastei 100, coloquei 100 e eu transferi 500 para minha conta cofre. Quando eu for olhar no final do mês, eu só gastei 100. Eu tenho R$ 500 guardado, eu sei onde esses 500 estão, eu tenho o lastro de onde eles deveriam estar e eu consigo confirmar isso, né? Então, um erro de lançamento muito comum que acontece é a gente não dar a finalidade correta para as coisas. Isso acontece muito em questão de caixa, mas também em questão bancária, tá, gente? Então, aquela despesa que aconteceu, apareceu ali, ninguém sabe o que que é, gente, alguém tem que saber. Se alguém te pedir dinheiro, você perguntar por quê, te falarem que não, ah, não lembro não, você vai emprestar? Né? Então, se não vai fazer isso com o pessoal, também não pode fazer isso com o da empresa. O da empresa tem que estar sempre direcionado e tem que estar sempre registrado para que que ele vai servir.